Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, aliás, dia 4 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Nosso Sumo Sacerdote. Os textos que servem como base para o nosso estudo são textos da carta aos Hebreus, não podia ser diferente. Sem sombra de dúvida, uma das cartas do Novo Testamento onde o ministério de Cristo Jesus no santuário celestial é de forma mais intensa demonstrado. Eu vou, entre os dois textos que aqui aparecem, eu quero ler Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, que diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sem sombra de dúvida que um dos maiores problemas que o pecado trouxe à humanidade foi a separação que o pecado causou do homem em relação a Deus. O pecado, como Isaías capítulo 59, verso 2 menciona, ele levanta um muro e nos separa de Deus. Talvez seja exatamente por isso que Deus odeia tanto o pecado. Aquilo que parecia ser impossível aconteceu. Vimos isso logo depois que o pecado chegou aqui no nosso planeta. O Senhor Deus vem até o Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, para tentar trazê-los de volta para perto de si mesmo. E o que ele vai conseguir é que Adão e Eva tentem se esconder dele, daquele que é onipresente, onipotente, onisciente. O pecado fez com que agora a humanidade, ao invés de correr para Deus, tentasse fugir ou correr para longe de Deus. E uma das razões pelas quais o Senhor Deus trabalhou com o plano da redenção foi para mudar exatamente esse mesmo processo. Você pode reparar que ainda hoje, para a maior parte, ou para toda a humanidade, mesmo para aqueles que estabelecem uma rotina, uma caminhada com Deus, de comunhão diária com Deus, mesmo para tomarmos a iniciativa de estudarmos a Bíblia, de orarmos, de irmos à igreja, isso exige das pessoas uma verdadeira luta, porque isso tudo vai contra a natureza humana. A natureza pecaminosa do ser humano fez com que ele tivesse agora aversão a tudo aquilo que diz respeito a Deus e à comunhão com Deus. Andar com Deus, portanto, é um dos maiores milagres que podem acontecer na história de alguém que foi envolvido no contexto da rebelião no nosso planeta, e todos estamos envolvidos nessa mesma rebelião. Até porque a Bíblia vai mencionar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Adão foi o primeiro ser humano a pecar, claro, no sentido de que era ele o governador do nosso planeta. Eva comeu primeiro do fruto, trouxe para ele, mas o fato é que quando os nossos primeiros pais pecaram, eles não apenas permitiram que a sua natureza se tornasse depravada, mas fizeram também com que o inimigo tivesse acesso ao nosso planeta e com suas tentações, auxiliados por nossa natureza pecaminosa que nos impulsiona para o mal. Então, o quadro para a depravação da raça humana estava completamente preparado diante do inimigo. O que ele não esperava era que o Senhor Jesus viesse para poder resolver o problema do pecado, morrendo em lugar do ser humano. Ontem, no nosso estudo, nós tivemos a oportunidade de poder entender que Cristo Jesus abriu o caminho para a humanidade de novo se aproximar de Deus, exatamente pelo fato de que ele assumiu a natureza humana e tornou-se o segundo Adão. Nas palavras do apóstolo Paulo, aonde o primeiro Adão pecou, o segundo venceu. Aonde o primeiro Adão acabou se rebelando contra Deus, o segundo se uniu a Deus. E, ao mesmo tempo, abriu um caminho para que o ser humano tivesse a oportunidade de ter acesso a Deus. Agora, de uma forma maravilhosa, magnífica, os textos que lemos hoje, de Hebreus 4, versos 15 e 16, ainda diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o texto está dizendo é que Cristo morreu pelos nossos pecados, não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele encontrou acesso ao Pai. Apocalipse capítulo 4 mostra o momento, 4 e 5 mostra o momento em que Jesus apresenta o seu sacrifício diante do Pai, como o cordeiro, como tendo sido morto. Seu sacrifício é aceito pelo Pai e ele se torna agora representante da raça humana. Por causa de Jesus, que intercede por nós junto ao Pai, nós temos agora acesso ao Pai. E o que o texto está dizendo é que nós não temos um sumo sacerdote à semelhança daquilo que acontecia no Antigo Testamento, quando Arão e os seus filhos iam interceder pelo povo, mas antes de poder fazer essa intercessão, eles precisavam fazer um sacrifício por si mesmos, porque eles eram pecadores. Cristo Jesus não precisa disso, porque ele é sem pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas. Por isso ele compreende quando chegamos diante dele e falamos das nossas lutas, das nossas dificuldades, porque ele, tendo sido tentado em todas as coisas, venceu. Mas ele sabe o peso da tentação. Então ele tem condições de poder nos representar junto ao Pai e interceder por nós. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é fantástico. É um texto do livro, deixe-me achar aqui agora, do livro Grande Conflito, na página 419, onde Ellen White diz assim: ao ser consumado o grande sacrifício, Cristo ascendeu aos céus, recusando a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, com amor e poder inexprimíveis, veio a resposta do trono do Pai. E todos os anjos de Deus o adorem. Mancha alguma repousava sobre Jesus. Terminara a sua humilhação. Completara-se o seu sacrifício. Fora-lhe dado um nome que está acima de todo nome. E agora, era o representante da raça humana. Fantástico isso. Cristo Jesus, quando ressuscitou, você se lembra que ele apareceu para Maria Madalena? Maria foi para poder abraçá-lo e disse: não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Só quero que você mande um recado para os meus irmãos. E o texto aqui menciona que ele nem sequer aceitou a adoração dos anjos antes que ele pudesse conversar com o Pai e oferecer o seu sacrifício diante do Pai. Quando ele o fez, o sacrifício foi prontamente aceito, porque o Pai também ama a humanidade de uma forma inexprimível. E Cristo Jesus agora se torna o nosso representante, podendo interceder por nós e, ao mesmo tempo, fazer com que toda a família humana tenha a possibilidade de alcançar as respostas que tanto precisam da parte do Senhor Deus. Realmente é um privilégio poder ter Cristo como nosso sumo sacerdote. Amanhã nós teremos a oportunidade de podermos aprofundar um pouco mais nesse assunto, quando fizermos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Morreu por nós, ressuscitou por nós, voltará por nós, mas antes disso, intercede por nós junto do Pai. Ajuda-nos a podermos entender o grande privilégio que temos em Cristo e, acima de tudo, sermos fiéis a Ele, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?